Ministros do STF estão irritados. Na verdade, eles estão fulos da vida com o silêncio de Bolsonaro sobre os ataques sofridos por Alexandre de Moraes. Porque o silêncio de Bolsonaro pode ser interpretado como um endosso para futuros novos ataques. E isso tem amedrontado e muito os ministros do STF. O Cássio Nunes Marques foi ameaçado por bolsonaristas na época da cassação do Bolsonaro. E é por esse motivo que eu vejo que vai rolar uma vingança do Alexandre de Moraes. A punição do STF vai ser enérgica. Até o Augusto Aras está sendo pressionado a fazer uma punição exemplar. E os bolsonaristas já começaram a regar, pediram desculpas e falaram que tudo foi um mal entendido, uma covardia típica do bolsonarismo. Você acha que o Bolsonaro está fazendo esse silêncio com medo de perder apoio? Os ministros do STF vão promover uma punição exemplar que vai pegar o Bolsonaro? Você concorda que o bolsonarista ele é um covarde? Deixa o seu like se você quer a punição do Bolsonaro e se inscreva no canal. Como você viu, pessoal, o Bolsonaro ele tá em completo silêncio desde o episódio que o Alexandre de Moraes foi atacado. Ele tem feito, algumas postagens nas redes sociais atacando Lula, falando mal sobre o governo, mas em um completo silêncio sobre os ataques que o Alexandre de Moraes sofreu na Itália. Ataques físicos contra o filho do Alexandre de Moraes e ataques verbais sofridos pelo Moraes. Porque um grupo de 3 pessoas teria abordado o Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma, na Itália, após um evento do Alexandre de Moraes lá no exterior, e eles chamaram o Moraes de bandido, de comprado e também de comunista. E aí houve um bate-boca e o filho do Alexandre de Moraes acabou sendo agredido por um desses bolsonaristas que estão sendo acusados. Um caso muito grave que foge completamente do escrutínio popular que eventualmente acaba acontecendo com figuras políticas como ministros do STF, presidente da República, deputados, senadores e enfins. Esse silêncio do Bolsonaro ele foi notado pelos ministros do STF, segundo informações do Guilherme Amado. Porque ficou muito estranho, até pessoas mais críticas ao Alexandre de Moraes e também ao STF manifestaram o seu repúdio nas redes sociais aos atos de violência que o Alexandre de Moraes sofreu na Itália. Como nós falamos, atos execráveis, porque o Alexandre de Moraes ele sofreu ataques verbais, mas o filho dele sofreu ataques físicos. O filho dele não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele é filho do Alexandre de Moraes, ele não tem cargo na República, ele não é uma figura que enfrente o bolsonarismo ou que ataque o bolsonarismo, porque pode ter esse tipo de interpretação pelos bolsonaristas, mas ele não tem nada a ver com a paçoca. Mas ele mesmo assim foi atacado. E o Bolsonaro, ao invés de manifestar repúdio ou solidariedade ao Alexandre de Moraes, ficou atacando o Lula com um monte de bobagens. E é óbvio que aqui as palavras acabaram se sobrepondo. Mas enfim, e é óbvio que há uma revolta nos ministros do STF com toda essa situação. Poxa, o silêncio do Bolsonaro não é satisfatório. Claro que não. Por quê? O Bolsonaro ele tem poderes para coibir os seus manifestantes. Ora, nós vimos o que aconteceu em 2022 e no início de 2023. Os manifestantes bolsonaristas estavam se manifestando, paralisaram rodovias, estavam à frente dos quartéis. Um até tentou fazer um ataque a uma subestação de energia em Brasília. O Bolsonaro não falou absolutamente nada. A situação saiu do controle, houve lá a festa da Selma, e o que aconteceu? Ataque à Praça dos Três Poderes, ao STF, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. O Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa, ele não fez. E agora ele faz exatamente o mesmo. Ele poderia ter coibido, mas ele não coibiu. E é muito possível que os próximos dias ou os próximos meses, os ministros do STF sofram tais demonstrações públicas. O Cássio Nunes Marques, que é o ministro bolsonarista, na época do julgamento do Bolsonaro, houve uma pressão forte, vários bolsonaristas fizeram chegar até o ministro e isso acabou saindo publicamente, que o voto dele contra o Bolsonaro tornaria a vida dele um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o Cássio Nunes Marques não poderia nem sair mais às ruas, não poderia pegar avião. Isso é uma clara ameaça. Os ministros no STF, eles estão temerosos. Há um receio, há um temor. Porque esse episódio do Alexandre de Moraes pode provocar, e reacendeu na verdade o medo, segundo a Bela Megali, de
ataques físicos ou ataques verbais, né, só que muito mais grave, ataques físicos aqui no Brasil. É uma situação que gera preocupação e é por esse motivo que a punição tende a ser exemplar, porque é necessário coibir que novos ataques sejam feitos ou novas situações como essa ocorram aqui em solo nacional. E a falta de repúdio do Bolsonaro pode ser vista como um endosso para novos ataques, novas demonstrações públicas por parte dos bolsonaristas. Eu vejo que vai sim ter algum tipo de impacto essa situação bolsonarista contra o Alexandre de Moraes nos julgamentos do Bolsonaro. Até porque o Augusto Aras está sendo pressionado. Sim, Augusto Aras está pressionado por vários motivos, mas o primeiro deles é porque o Aras passou por uma situação semelhante, muito menos grave, muito menos crítica do que o Alexandre de Moraes. Porque deve fazer aí 1 ano e meio por aí que o Augusto Aras ele esteve na Europa, esteve em Lisboa e um brasileiro ali o interpelou. Falou, e aí Aras, quando você vai julgar o Bolsonaro, coisa do tipo, fez lá um ataque verbal que talvez nem possa ser considerado ataque. Só que o Augusto Aras botou a Polícia Federal nas costas desse cara. Chegaram aqui no Brasil, tiveram que prestar depoimento, uma situação muito constrangedora. E agora, o Aras não vai fazer nada? Pô, a situação do Moraes é muito mais grave. O filho do Moraes foi agredido. As ofensas que o Alexandre de Moraes sofreu foram muito mais graves do que a do Augusto Aras. Então ele vai ter que tomar alguma atitude. Até porque o Augusto Aras, ele está acotado e ele tem a pretensão de ser novamente o Procurador-Geral da República. O Ricardo Noblat apontou 3 situações que são assim determinantes para ele ter mais ou menos chances de ser novamente reconduzido. Uma dessas situações é justamente o ataque que o Alexandre de Moraes sofreu. Então ele vai ter que fazer alguma coisa sobre isso, ou as chances dele pelo menos forjar um sucessor para a PGR vão se esvair. A outra possibilidade é justamente sobre Bolsonaro nos atos antidemocráticos, e a terceira situação envolve o Eduardo Bananinha e a fala dos professores. Vendo que a situação está ficando muito encalacrada, os bolsonaristas começaram a fazer aquilo que eles sempre fazem, que é a tanatose. O que é a tanatose? É se fingir de morto ou arregar, porque eles são os arregões. O trio que atacou o Alexandre de Moraes começou com uma conversa falando que não foram eles que atacaram. Não foi. Não foi, na verdade, foram outras pessoas que atacaram o Alexandre de Moraes, que o ofenderam verbalmente, e aí as pessoas que estavam com o Alexandre de Moraes, eles acabaram avançando contra o grupo. Que por conta do Alexandre de Moraes estar passando casualmente por eles, acabou acontecendo essa confusão. Mas foi apenas um mal entendido e eles se desculpam. Como todo bom bolsonarista, eles estão arregando, que vergonha! Por que na hora de falar eles falam? Mas na hora de assumir eles não assumem igual o Bolsonaro lá no caso da Maria do Rosário. Foi uma canelada, não me prendam. As imagens vão chegar e aí nós vamos saber tudo o que aconteceu até o fim de semana, nós vamos ter o tirateima disso tudo. Mas é impressionante essa covardia típica do bolsonarista, né? Eles choram, eles lamentam. Estão atacando a minha liberdade. Eu não posso nem falar para perseguir o grupo ali de minoria, que aí a Polícia Federal vem atrás de mim. Eu não posso falsificar o dado do imunizante, que a polícia faz busca e apreensão na minha casa. Eles são aquilo que o Bolsonaro fala que ele não é. Que começa com broxa, eles são os broxas, essa é a verdade. Falam que eles são machões, mas na hora do vamos ver, eles arregam, são os arregões. Que vergonha de bolsonarista, que vergonha desse movimento que é o bolsonarismo. Um movimento de covardes.